Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e hoje eu vou ter uma coisa incrível para você, mas para você que nunca fez cerveja artesanal na sua vida. Hoje eu vou desmistificar o processo de elaboração de cerveja artesanal e você vai fazer a sua primeira cerveja não em 2 horas, não em 1 hora, não em meia hora, nem 15 minutos, nem 10, você vai fazer em 5 minutos ou menos a sua primeira cerveja artesanal. É impossível? É difícil? Não, é muito descomplicado. Essa receita foi baseada em alguns conceitos modernos de elaborar cerveja caseira, como por exemplo, amargor sem isomerização. Vamos lá? Quer aprender a fazer uma cerveja facílima, gostosa para ser a sua primeira cerveja artesanal? Tenho certeza que você vai gostar do resultado, como você vai ver. O que você vai precisar para fazer? 1 galão com 5 litros de água. Um lúpulo, pode ser qualquer lúpulo americano que tenha aí bastante óleo. Pode ser Citra, Chinook, Cascade, Columbus, algum lúpulo aromático de alto alfa-ácido. Eu estou usando o Eldorado, que é um lúpulo que eu gosto muito. Pode ser qualquer um. Você vai precisar comprar extrato de malte seco, DME. Esse extrato aqui custa aproximadamente R$ 50, mas a gente vai usar só metade, meio quilo. Então a gente vai gastar R$ 25 de DME, mais uns R$ 20 do lúpulo, mais uns R$ 20 de levedura. Vai sair todo 25 com 40, R$ 65, tá? Para fazer 4 litros de cerveja. É isso que você vai gastar. E aí eu vou te dar duas opções. Ou você compra uma levedura comum de cerveja, que você vai gastar metade do pacotinho, nem vai usá-la toda, vai dar para reaproveitar, fazer mais 4 litros depois. Ou você usa a levedura Kveik, cara, que é o que tem de bacana hoje. Com esse pacotinho de levedura Kveik e nesse link aqui, ó, vou te ensinar como é que você adquire, você vai conseguir fazer esses 4 litros de cerveja. Qual que é o barato da Kveik? Que a Kveik ela não cria problemas numa fermentação em temperatura descontrolada. Para usar esse tipo de levedura aqui, o ideal é que você controle o tempo de fermentação e a temperatura de fermentação numa geladeira, uma geladeira dedicada, que fica ali, por exemplo, 18 graus durante uns 7 dias. Mas com a Kveik, cara, você esquece, a gente vai jogar aqui e vamos esquecer dela. Tá pronto para fazer essa cerveja, cara? Liga o teu relógio aí, você vai ver o tanto de tempo que a gente vai gastar. Ó, como é que a gente faz? Compra 1 galão com 5 litros de água mineral, do mais baratinho, e joga 1 litro fora, ó. Joga até aqui fora. Infelizmente, se você quiser, você bebe. Tem que jogar um pouco fora. Sabe por quê? Se você não jogar fora, na hora que fermentar esse troço vai fazer uma maçaroca e vai sujar tudo. Então joga, fica aqui na linha, ó. Pronto, tá vendo aqui, ó? É isso aqui, ó. Depois, o que você vai fazer? Pegar meio quilo lá do dry malt, metade do pacote, e vai jogar aqui dentro. Só que eu vou fazer aqui na pia do lado para não fazer sujeira, tá? Vou colocar aqui, ó. Maravilha. Tá aqui dentro, ó, meio quilo de DME. Desse tipo aqui, ó, que você compra nas brew shops ou na internet, beleza? Colocou meio quilo de DME, agora você vai pegar metade desse pacotinho aqui de lúpulo e vai botar aqui dentro. Metade, no olho mesmo, tá? Aproximado. Não precisa ser muito preciso, cara, porque esse aqui é a tua primeira cerveja, vai sair cerveja. Vamos lá, metade do pacotinho. Cuidado pra você não jogar tudo. Vou segurar aqui com a mão. Beleza. Botei metade. O resto a gente vai guardar e vai colocar daqui a 1 ou 2 dias. Vamos ver como é que tá amanhã. De repente a gente já joga amanhã, de repente a gente vai esperar 2 dias. E agora você vai botar aqui a sua levedura. Pode ser dessa, mas eu acho que o resultado não vai ficar tão bom, porque pode dar álcool superior. Hoje a gente vai colocar da Kveik. Beleza, ó. Despeja lá todo o pacotinho, os nutrientes, a levedura. Fecha, balança. Maravilha. Acabou, cara. Você já fez a primeira parte da cerveja. Agora é só esperar fermentar. A tua cerveja vai sair daqui, ó. Vamos aqui abrir. Ó,
Pulo do gato, hein? Tira a tampa e deixa só encaixadinha assim, ó. Solta, tá? Olha aqui, ó. Solta aqui, ó. Meia voltinha. Ó. Deixa o ar entrar e sair. Senão, ó, vai explodir. Pega esse aqui. Deixa no canto. E um abraço, cara. Volta amanhã para ver como é que ficou. Cara, é só isso. Vamos deixar esse negócio aqui agora 24 horas para ver o que acontece. E aí, na magia do tempo, eu volto em 24 horas, mas para você vai ser daqui a um segundo. Olha como é que tá ficando a tua cerveja. Olha aí, ó, só para você ter noção, é isso mesmo, ó. Aqui, ó, tem esse extrato de malte dissolvido. Aqui, ó, aqui em cima tem um pouco daquele lúpulo que nós colocamos, tá? E uma espuminha. E esse troço aqui vai, ó, vai subir. Quer uma dica de ouro? Deixa dentro de uma pia, dentro de uma bacia, alguma coisa. Porque se a fermentação for muito brusca e eventualmente vazar, vai vazar num lugar que não vai fazer sujeira. Pelo amor de Deus, cara, não faz bagunça, senão tua mulher vai te matar. Faz do jeito que eu tô te ajudando aqui, beleza? Enquanto a tua breja fermenta ali, dá um jeito de arrumar 2 garrafas PET de pelo menos 2 litros. Pode ser de refri, pode ser de água com gás. Melhor que seja de água com gás, porque você não vai ter que limpar. Se for de refri, cara, joga uma água quente, joga um pouquinho de álcool, chacoalha e joga fora. O álcool é importante para tirar o gosto ruim do refrigerante que fica aqui, tá? Então prepare isso aqui enquanto a gente está fermentando o trem ali. Já já eu volto aí. Aí, pessoal, passado 24 horas, né? Dá para ver, ó, na parte de cima verde é o lúpulo, né? Tá flutuando. Essa parte branquinha aí, ó, é levedura. E a parte mais amarronzada ali é o mosto. E se você olhar bem de perto, você vai conseguir enxergar o tanto que tá rolando de atividade fermentativa. Olha só o tanto que é incrível aqui, ó. A atividade fermentativa como é muito intensa, muito mesmo. Incrível, né? Pois é, então provavelmente amanhã isso aqui vai parar e vai ter terminado de fermentar a nossa cerveja. E aí eu vou colocar lá aquela quantidade final do lúpulo. Vamos colocar, dar mais uma balançadinha para soltar alguns óleos essenciais e vou mostrar para vocês como é que a gente finaliza. Ó, pessoal, 2 dias depois, olha, começa a formar aqui embaixo, ó, essa sedimentação da levedura. Isso é normal, tá? Então, a partir daqui, agora a cerveja vai começar a limpar, daqui a pouco, né? A partir de hoje vai começar a limpar e o lúpulo ainda fica sedimentado aqui, não tem que mexer não, tá? Vamos esperar mais 2 dias, ver se ela dá agora uma limpada, né? Aqui, ó, tá vendo aqui a levedura bem aqui na beiradinha embaixo, ó? Ela vai começar a flocular e vai começar a dar uma limpada, tá? E aí a gente vai acompanhar como é que ela vai ficando daqui pra frente, ó. Então, dá um detalhe, ó. Aqui embaixo ainda tem atividade fermentativa, tá vendo o movimento, ó? Esse movimento é sozinho lá dentro, ó. Então é atividade fermentativa. Olha aqui, ó, na superfície. Vamos mexer não, vamos esperar passar essa movimentação, tá? Pra gente tomar uma outra decisão. Vamos acompanhando. Olha aí, galera, a atividade, ó, deu uma parada, ó. Não tá mais subindo, tá vendo, ó? Agora, então, tem pouquinha atividade fermentativa. Se você olhar aqui em cima também, ó. Tá vendo, ó, como tá bem parado, ó? Aquilo que era movimentava, deu uma boa quietada, ó. Então, provavelmente, a fermentação principal já aconteceu, já teve atenuação. Agora a gente vai esperar aqui mais uns 2 ou 3 dias para ela dar uma boa limpada, tá? Deixa aí quietinha no cantinho, vê se ela vai limpar, se esse lúpulo também vai acabar floculando. O ideal é que ele, ó, decante e vai lá para baixo. Vamos dar uma esperada. Mais uma coisa, arruma 6 saquinhos de açúcar desses de restaurante. É o seguinte, se você gosta da cerveja com bastante gás, você vai precisar de 6. Se você gosta com pouco gás, você vai usar 4, beleza? Faz isso, cara, arruma esse saquinho, arruma a garrafa, limpa, que daqui a pouco tá chegando a tua cerveja, brother. E aí, pessoal, beleza?
Então já passou aqueles mais 2 dias, né? Já não tem mais atividade fermentativa nenhuma. Agora a gente vai fazer duas coisas. A gente vai adicionar o resto do nosso lúpulo e vamos deixar isso daqui numa geladeira agora por mais uns 5 ou 6 dias para a cerveja limpar. Então o objetivo agora é a gente conseguir essa limpeza e a última inserção de lúpulo que vai dar aí aromas e sabor. Se você não quiser botar mais lúpulo, não tem problema, já tem suficiente. Se você gosta de mais aroma, uma coisa mais cítrica, você pode colocar aí mais lúpulo para conseguir essa segunda operação, ok? Então olha lá, eu acabei de colocar mais lúpulo, agora eu vou fechar e chacoalhar e vocês vão ver como é que vai ficar. Olha aí, deu uma boa misturada, né? O lúpulo agora vai formando um pouco aqui e na geladeira ele vai ajudar agora a descer. Tranquilo? Vamos agora esperar passar esses dias aí para ver como é que fica. E aí, galera, chegou o grande dia, o dia do invase, que só supera pelo dia da gente provar nossa breja. Então olha só, eu deixei aqui 3 dias na minha geladeira e vou mostrar para vocês em detalhe o que aconteceu. Olha aqui, ó. Floculou bastante do lúpulo, mas ainda tem um pouco aqui, ó. Então ele decantou e a gente consegue ver bem certinho aqui embaixo, olha, a camada de levedura e daqui para cima a camada de lúpulo. Beleza? Olha o tanto de coisa aí, né? Então a gente está com uma limpeza que assim, vou falar assim, nota 8, tá? Nota 8. Existem coisas que a gente pode fazer para dar uma melhorada, tem uma técnica da gelatina, né? Tem outras coisas que a gente pode colocar, mas esse curso é o curso basicão, é aquele que você vai fazer cerveja sem nada. Mas agora, para o invase, a gente tem um dilema. Como que a gente vai colocar agora esse líquido dentro dessa garrafa sem levar essa sujeira aqui para dentro e sem levar essa outra sujeira aqui para dentro? E eu vou falar aqui as questões que a gente tem, as opções, e vou perguntar para você se você tem alguma engenhoca simples que seja mais simples, mais inteligente da gente colocar esse líquido que está aqui no meio, aqui dentro, sem levar essa sujeira. Pois bem, a primeira delas é a gente simplesmente pegar um funil, olha aqui ó, como eu vou fazer. Ó. Abro aqui a tampa, ok? Vou botar aqui ó, um funil aqui dentro. E em cima desse funil vou botar um elemento filtrante. No caso aqui eu estou pegando um tecido, olha, um tecido chamado voal. É um tecido bem fininho. Um filtro de café não dá certo. O filtro de café é muito, muito fechado e não vai dar certo. Iria demorar demais, ia estragar sua cerveja. A gente precisa de um paninho fininho. Ó. Deixa eu tentar trazer aqui o mais próximo que eu conseguir. Olha aí, ó. Consegue ver? Então a gente jogaria, né, esse tecido aqui por cima e ele seria usado como elemento filtrante. Beleza? É uma das opções. Segunda opção é o seguinte, você pode até completar com água, logicamente, né, vai, entre aspas, aguar um pouco a tua cerveja, vai diminuir o percentual alcoólico, mas você podia completar com água até chegar até aqui. Ó. O que aconteceria? Essa borra verde ia parar aqui em cima. E aí você, dentro de uma pia, ia dar uma esmagada nessa garrafa para transbordar, né, essa sujeira, entre aspas, né, transbordar e sair por aí, e aí depois você fecha, dá uma lavada e pronto, você teria cerveja limpa daqui para cá e aí você transfegaria aí para dentro da sua garrafa. Então essas foram as duas opções viáveis que eu consegui, né? Uma outra opção é a técnica do sifão, no qual você mete uma mangueirinha, essa mangueirinha mergulha aqui dentro e aí você puxa, né, faz um sifão e joga aqui dentro, né? Também dá certo, também é uma opção, mas aí já vai requerer um sifão, entendeu? Então veja aí o que é mais fácil para você, né? O que você acha mais fácil passar e vamos encher a garrafa. Só que antes de encher a garrafa, a gente tem que botar o tal do açúcar. E a medida é o seguinte, vai usar uma PET assim, ó, de 1,5 litro. 1,5 litro você vai usar 2 saquinhos de açúcar. A PET de 2 litros a 2,5 litros, 3 saquinhos de açúcar. A PET de 500 ou de 600 ml, 1 saquinho de açúcar. Beleza?
esse saquinho de açúcar é o que vai gerar o CO2, vai fazer a tal da carbonatação, e ali depois de 1 ou 2 semanas você vai ter a tua cerveja carbonatada com gás. Então tá? Então vamos colocar o açúcar lá dentro e vamos verter aqui, beleza? Não se esqueça de colocar o açúcar primeiro. Joga o saquinho de açúcar lá dentro e depois põe a cerveja, tá? É mais fácil assim. Se você fizer o contrário, a cerveja pode espumar demais e aí você pode acabar vazando um pouquinho. Primeiro o açúcar, depois a cerveja. Olha aí, galera, consegui passar e consegui fazer essas 3 garrafinhas. Essa de 2,5 litros encheu bastante. Essa aqui de 1,5 litro deve ter mais ou menos aqui uns 700 ml. E essa aqui de 500 ml encheu bastante. Então aqui, ó, nessa aqui eu vou colocar agora só um saquinho de açúcar para essa. Essa aqui que deu uns 700 ml, eu também vou colocar só um saquinho de açúcar, tá? E nessa aqui, ó, que deu 2,5 litros, eu vou colocar 3 saquinhos de açúcar. É só abrir, colocar os 3 saquinhos e fechar. Só que para fechar tem uma dica. A gente vai fazer aqui um indicador de que a coisa está funcionando. Na hora de fechar, você vai apertar a garrafa aqui no meio, ó, até o nível subir e ficar bem pertinho da boca. Quando ficar pertinho da boca, você vai lá e fecha a tampinha. Para que isso? Porque você vai deixar agora, depois que colocar o açúcar e ela fechadinha, vai deixar ali 3 dias, né, em temperatura ambiente e monitorando. E mais ou menos depois de 3 dias, a garrafa que estava amassada ela vai dar uma estufada e esse nível aqui vai baixar. Quando acontecer isso, significa que começou a formar o CO2, ela começou a gaseificar. E aí você já vai poder apertar a garrafa e começar a sentir ela começar a ficar durinha. E aí você vai deixar 2 semanas no total, tá? Desde hoje, do dia do açúcar, até ficar pronta para beber. Deixa 2 semanas em temperatura ambiente e ela vai ficar bem durinha, bem durinha. Todas elas vão ficar durinhas. E aí vai estar pronta para a gente beber. Vai ser só gelar e beber. Então, como num passe de mágica agora, vai acontecer a carbonatação, né? Vou colocar o açúcar, fechar, preparar e vamos ver como é que ficou essas cervejas aqui daqui a 2 semanas. Vamos lá? Só mais uma dica, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Hoje tá bem limpinho aqui embaixo. Mas é capaz que aqui, ó, olha lá, tem só um pouquinho vamos chamar de sujeirinha. Essa sujeirinha que está formando aqui, ó, é um pouco do lúpulo que acabou passando, né? E da levedura na hora da gente passar. Todas as garrafas vão ter esse pouquinho, né? Então o ideal é que depois da carbonatação fique bem pouquinho. Se caso a sua tenha ficado demais assim, ó, né, suba até aqui, significa que você acabou passando muita levedura de lá para cá, tá? Não tem problema porque essa primeira cerveja, mas da próxima você faz com mais carinho, mais cuidado para ficar bem limpinha igual ficou a minha aqui, tá bom? Então galera, vamos lá que eu tô doido para passar essas 2 semanas para beber essa bichona. Pronto, ó, já botei o açúcar, já apertei aqui, já fechei. Olha como essa aqui ficou bem esmagadona, tá vendo? Essa aqui é aquela garrafa de 1,5 litro que só tinha mais ou menos 700. Não tem problema, pode deixar esmagadona do jeito que tá aqui, ó, bem fininha, porque ela vai dar uma estufada aqui dentro, tá? Vai encher tudo de CO2, então não tem problema. Vai acontecer tudo de bom aqui dentro e você vai ter essa cerveja carbonatada e vamos beber e vamos ficar louco com essa cerveja. Olá, galera! Finalmente a cerveja ficou pronta. E aí, será que vai valer a pena aquele nosso trabalho? Bom, na verdade foi bem fácil fazer, né? Os passos foram incrivelmente fáceis. A coisa mais difícil foi o vaso, né? Lembra aquela história lá de passar a cerveja sem tirar o fundo, né? Sem tirar o que está em cima? Pois bem, vamos provar aqui. E eu fiz a carbonatação forçada nessa pequenininha para a gente ver como é que ela tá. Vamos lá? Maravilha! Vou colocar aqui. Olha que bonita a nossa cerveja. Olha que espuma bonita, ó. Bacana, hein? Então, não ficou muito translúcida, né? Mas tá com uma espuma boa, né? Uma persistência de espuma tá bem bacana, né? Tá um pouquinho turbidez aqui, né? Tem muita proteína, afinal de contas não foi fervido. Mas vamos às características sensoriais para aquela nossa primeira cerveja, aquela cerveja incrivelmente fácil de fazer. Nossa, tá muito aromática.
Muito, muito, muito frutado, amarelo, né? O Eldorado é aquela fruta amarela explosiva e tá muito, muito frutado. Vamos ao sabor? O amargor realmente ficou bastante sutil, né? A princípio você cheira essa cerveja e você já remete assim, opa, deve ser uma IPA. Mas ficou bem sutil, bem levezinho. Então uma cerveja fantástica para quem está começando a fazer e a degustar cerveja. Então tá bem suave aqui, com baixíssimo amargor. Eu tenho certeza que muitas pessoas que não apreciam ainda a cerveja artesanal vai gostar disso daqui, porque está muito aromática, muito levinha e fácil de beber. Que refrescante. Isso aqui no churrasco, ó, dá para fazer propaganda, hein? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, dessa cerveja incrivelmente fácil, que seja a sua primeira experiência, que abra as portas da cerveja artesanal para você, assim como abriu um dia para mim. Espero que você seja muito feliz com essa cerveja e com outras tantas que estão aí por vir. Beleza? Um forte abraço do amigo Marcelo Fenol e te vejo aqui no nosso canal com muitas e muitas aulas, ok? Fica com Deus!